Os processos produtivos de produtos e serviços de todos os setores precisam ser regulamentados para que atendam aos requisitos de qualidade, meio ambiente e segurança. Nem sempre, quando um processo produtivo qualquer se inicia, foram previstos todos os problemas possíveis, assim como os riscos e demandas por regulamentação. Nesse vídeo, vamos abordar a criação de uma norma demandada por um problema identificado na instalação e operação de sistemas de geração solar distribuída no âmbito do Distrito Federal. Poucas pessoas conhecem o processo por trás da criação de uma norma. Como surge uma demanda de uma norma? O que leva um órgão técnico a regulamentar uma nova situação? Quem define os requisitos dessa norma? Todas essas decisões fazem parte de um processo que envolve a identificação de um problema, os riscos inerentes, a identificação das causas, a análise técnica, a identificação de riscos e o diálogo com os setores afetados. Tudo isso antes de se publicar uma norma. Para começar a contar essa história, é necessário voltar ao ano de 2012, onde a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, regulamentou a geração distribuída, dando aos consumidores brasileiros a opção de gerar a própria energia elétrica. Grande parte dessa geração é por meio de sistemas fotovoltaicos. No Brasil, a maioria dos sistemas fotovoltaicos utiliza o chamado sistema on-grid, onde a energia gerada é injetada na rede e esse processo resulta em descontos na conta de luz do consumidor. Com a expansão da autogeração solar distribuída, começaram a aparecer também alguns novos desafios para os projetistas, instaladores, órgãos de fiscalização, corpo de bombeiros e consumidores. E alguns desses novos desafios serão descritos a seguir. Em instalações elétricas, inclusive em sistemas fotovoltaicos, eventuais falhas de conexão, cabos danificados, mau contato ou desgaste de componentes podem gerar uma descarga entre dois pontos condutores e a formação do chamado arco elétrico. Esses arcos elétricos ocorrem quando a tensão elétrica entre dois pontos é muito alta, possibilitando assim o rompimento da rigidez dielétrica do ar, fazendo com que a eletricidade atravesse o espaço entre esses dois pontos. Esse fenômeno gera temperaturas extremamente elevadas. O melhor exemplo de um arco elétrico é a formação de um raio que podemos ver durante chuvas. Essa elevação da temperatura degrada materiais isolantes e pode atingir componentes eletrônicos e materiais inflamáveis. Em sistemas fotovoltaicos, o risco de incêndio merece atenção especial, porque parte da instalação opera em corrente contínua e pode permanecer energizada durante a incidência de luz, aumentando assim a dificuldade de interrupção do arco e o risco de superaquecimento e um eventual incêndio. Voltando aos bastidores da criação de uma norma, esse processo normalmente começa com a identificação de uma demanda. No problema em questão, a expansão das instalações de geração fotovoltaica e a ocorrência de incêndios relacionados a sistemas fotovoltaicos levaram o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal a estudar as causas desses eventos. Dentre algumas das possíveis causas para os incêndios em placas solares, é possível citar questões relativas à tecnologia, como a própria natureza da tecnologia fotovoltaica, e que módulos continuam gerando energia enquanto estão expostos à luz solar. Além disso, pode-se citar também os dispositivos de segurança comuns que não detectam os arcos elétricos. Questões relativas ao meio e aos materiais utilizados, como temperaturas elevadas no sistema fotovoltaico, variação de temperatura, variação de umidade, e um ambiente oxidante. Tudo isso pode aumentar a probabilidade de desgaste e fadiga dos materiais. Questões relativas à competência e qualificação dos instaladores, como conexões mal feitas e parafusos muito ou pouco apertados. Esses dois pontos favorecem o aparecimento dos temidos arcos elétricos. Após a identificação das causas, geralmente ocorre a criação de grupos de trabalho para continuar a coleta e análise de dados e informações para a elaboração da norma. Nessa etapa, as equipes técnicas analisam as eventuais normas existentes, as estatísticas de ocorrências, limitações de materiais, componentes e equipamentos disponíveis no mercado, e assim, como os impactos que uma nova norma poderiam gerar para projetistas, instaladores, empresas, órgãos fiscalizadores e consumidores. Feita toda a coleta e análise de informações, inicia-se a elaboração da minuta técnica da norma. No caso em questão, vamos exemplificar com uma norma que foi efetivamente criada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em função das ocorrências de incêndio nos sistemas de geração fotovoltaica. Se trata da Norma Técnica 48, que fala sobre segurança contra incêndio nas instalações de sistemas de energia solar fotovoltaico e foi publicada em agosto de 2024.
Para essa norma em particular, foram definidos alguns requisitos como a obrigatoriedade de sistemas de detecção e interrupção de arcos elétricos, a previsão de dispositivos de desligamento rápido dos circuitos fotovoltaicos, a utilização de cabos e componentes certificados para a operação em corrente contínua e a exigência de instalação e manutenção por profissionais habilitados. Esses requisitos visam evitar ou mitigar os riscos associados à formação de arcos elétricos e à ocorrência de incêndios em sistemas fotovoltaicos. Cada requisito previsto em uma norma deve atender a algumas exigências, tais como capacidade de execução, capacidade de verificação, viabilidade prática e custos. Após revisões técnicas e aprovação institucional, a norma é submetida à consulta pública. As contribuições recebidas são analisadas pela comissão técnica, que pode incorporar ou não as sugestões apresentadas. Em seguida, podem ocorrer testes de campo, novas correções e ajustes antes da publicação oficial. Depois dessas etapas, a norma pode entrar em vigência imediatamente ou então estabelecer um prazo de adaptação, dependendo, evidentemente, da complexidade dos requisitos exigidos. A publicação de uma norma técnica afeta diversos setores. No caso da norma técnica 48 do Corpo de Bombeiros do DF, engenheiros e projetistas precisaram adaptar projetos, empresas precisaram revisar seus procedimentos, técnicos e instaladores foram obrigados a seguir novos critérios e o consumidor passou a contar com mais segurança em suas instalações fotovoltaicas. Ao longo desse vídeo, acompanhamos o caminho percorrido desde a identificação de um problema até a criação de uma norma técnica. Vimos que a expansão da geração solar fotovoltaica trouxe novos desafios relacionados à segurança contra incêndio, exigindo uma série de procedimentos desde o planejamento, fase de estudos, identificação de causas e avaliação de riscos. A criação da norma técnica 48 do Corpo de Bombeiros do DF demonstra que uma norma não é apenas uma exigência burocrática. Ela é o resultado de um processo estruturado que busca transformar conhecimento técnico e experiências práticas em requisitos capazes de reduzir riscos e aumentar a segurança. Neste caso, a regulamentação acompanha a evolução tecnológica e garantiu que os benefícios da geração solar distribuída possam ser aproveitados de forma cada vez mais segura e confiável.